Finalmente eu fiz esse vídeo para quem ainda estava com muita dúvida referente ao vídeo da maior viagem de ônibus do mundo. Hoje eu trouxe um vídeo para esclarecer as principais dúvidas e te ajudar a planejar melhor essa viagem. Desde o planejamento da viagem, roupa, as paradas, o câmbio, documentação. Então eu vou esclarecer tudo nesse vídeo e quem estiver assistindo até o final vai ter um cupom de desconto para o meu guia de Lima que eu preparei, que está bem completo. Sobre a maior viagem de ônibus do mundo, vamos lá. Quem faz essa viagem é a Transacriana, que é uma empresa do Acre que faz esse embarque no Rio de Janeiro, sentido a Lima, sendo a maior viagem de ônibus do mundo. Essa viagem são mais de 6.300 quilômetros, saindo de Rio de Janeiro e passando por mais 6 estados, ou seja, Rio de Janeiro, São Paulo, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Rondônia e Acre, e finalmente passa a fronteira para chegar ao Peru, e por lá a gente passa bastante tempo na estrada até chegar em Lima. A viagem são 5 dias e meio pela estrada, vai passando por 6 estados, são mais de 6.300 quilômetros, como falei anteriormente, então você tem que estar preparado porque são 5 dias e meio dentro do ônibus. Para mim foi super tranquilo. Não tive nenhum problema, nem questão de dor, foi muito bom porque a gente consegue conhecer um pouco do nosso país, né? Passa por dentro, conheci estados que eu não conhecia, como Mato Grosso do Sul, a maioria eu não conhecia só São Paulo. Mas Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e todos os outros, até chegar no Acre eu não conhecia, então foi muito bom para poder conhecer as estradas, pessoas nas paradas, foi bem legal. Vamos agora falar sobre o planejamento. O planejamento da viagem começa antes da viagem, ou seja, quanto que você está disposto a guardar, né, para a viagem, se você vai fazer essa viagem de uma maneira mais econômica ou de uma maneira mais cara, viajar mais tranquilo, isso daí vai de acordo com cada pessoa que vai viajar. No planejamento, você tem que ver a questão da época que você quer ir, da passagem, das roupas que você quer levar. Então, isso tudo está dentro do planejamento. E você tem que levar em consideração a sua alimentação, porque ela pode variar de acordo com a quantidade que você come, do que você escolhe para comer, de acordo com as paradas. Então, você tem que estar preparado financeiramente. No meu vídeo, eu postei que eu gastei 400 e pouco, sendo que eu tentei fazer da maneira mais econômica possível. Nos últimos dias que eu gastei um pouquinho mais, mas nos primeiros dias, eu levei coisa para comer dentro do ônibus, levei refrigerante, levei suco, justamente para pensando em economizar na estrada, porque tem paradas que são um valor ok, tem paradas que os valores são mais caros. Então, nessas paradas que os valores são altos, eu tentava economizar um pouquinho. Então, eu já planejei isso antes de fazer a viagem, justamente para quando eu fosse fazer a viagem, eu não ser pega de surpresa com questão de preço, porque a gente sabe que na estrada cada lugar tem seu preço e às vezes você só tem aquela opção. Então, se você não tiver dinheiro para pagar, você vai passar perrengue se você não levar nada. Qual é o documento necessário para você levar nessa viagem? Depois de você já ter planejado, né, o orçamento e tudo mais, o documento que você precisa saber se você está apto para poder entrar no país. No caso, você precisa de um RG em bom estado de conservação, que não tenha vencido, que esteja dentro da validade, ou o passaporte. Eu entrei com o meu passaporte, inclusive eles até carimbaram na entrada, que teve o carimbinho lá na fronteira. Então, você tem que estar com o passaporte ou o RG. O bom do passaporte é que você já garante um carimbinho num país vizinho nosso. Uma outra coisa que você tem que ver na parte do seu planejamento antes da viagem, junto com a documentação, é o seguro viagem. Ele não é obrigatório para o Peru, porém ele é altamente recomendado. Caso você venha passar mal, sofra algum acidente, você está coberto, tá bom? Inclusive, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Sobre a passagem, você tem que pesquisar, né, a data que você quer ir para ver se ainda tem assento disponível no ônibus ou ter algum lugar de preferência, né, que queira escolher. Você pode estar comprando a passagem pelo ClickBus, que é aquele app que você consegue comprar várias passagens de ônibus, isso não é um vídeo patrocinado. Consegue comprar pelo site da Transacriana, que ele consegue inclusive mostrar os pontos de embarques que tem. Se você não sai do Rio de Janeiro ou São Paulo, você pode sair pelo Mato Grosso, pelo Acre, só tem que consultar o valor direitinho. Também tem guichê nas rodoviárias de Rio de Janeiro e São Paulo, que são os que eu fui, e eu sei que já tem. Aí, exatamente quanto que é o valor da passagem? O valor da passagem saindo do Rio de Janeiro ou de São Paulo é o valor de 1.300. Ele pode alterar dependendo da época que você vê esse vídeo, mas é sempre bom pesquisar
no site deles ou entrar em contato com eles para saber o valor atualizado. Vai que às vezes tem alguma promoção, então talvez você consiga até um valor menor. O que levar para a viagem? O que eu devo levar para o ônibus, né, junto comigo? Eu levei 2 bagagens, uma mala de mão que eu deixei dentro do bagageiro, no qual você não tem acesso durante toda a viagem, só no final dela, e uma mochila comigo. Dentro dessa mochila, eu coloquei os itens que eu ia utilizar. Como são 5 dias e meio, a gente tem paradas para banho, a gente tem algumas outras necessidades que é bom você ter tudo separadinho dentro da mochila, já que você não tem como acessar o bagageiro. O que eu levei para a minha viagem? Na minha bolsa, eu levei e separei tudo por organizadores, que eles são show de bola para poder ajudar em questão de organização na sua bagagem. Na minha bagagem de mão, eu deixei minhas coisas em alguns organizadores e outros eu deixei as peças separadas de acordo com os dias. Por exemplo, roupa de frio eu deixei dentro de um organizador. Eu levei inclusive uma outra bolsa de pendurar, justamente para quando eu tivesse as paradas para o banho, eu consegui pendurar a bolsa em algum lugar e só acessar as coisas nela com mais facilidade. Além das coisas que eu te levar na mochila. Mas a bolsa é daquelas que dobram bem pequenininha, super tranquilo. O que eu levei, que eu achei que fez muita diferença, muita mesmo, que me trouxe um conforto imenso, foi a minha coberta e o meu travesseiro, que me ajudaram a ter noite de sono super, super tranquila, porque o ônibus em si ele não balança, é bem tranquilo, não faz barulho, então eu consegui dormir tranquilamente com a minha coberta, então os 5 dias passaram assim, ó, voando. Sobre as roupas que você precisa levar. Aqui para o Brasil, muitos estados têm a temperatura, exceto o sul, né? Tem as temperaturas bem parecidas. Então, você faz uma roupa mais fresca, uma roupa confortável, tem um casaco dentro do ônibus. Isso aqui ainda é dentro do Brasil, tá? Então, por exemplo, eu levei roupas mais frescas, eu levei short, eu levei saia, levei blusa, roupas que eu ficasse também confortável dentro do ônibus, nada que apertasse, roupas confortáveis. E para a cordilheira, que a gente passa num pedaço que vai subir e a gente chega a 4.000 metros de altitude, eu levei roupa de frio mesmo. Eu levei uma segunda pele e levei um casaco impermeável corta-vento, que a gente faz uma parada lá. Esses são itens necessários para você não passar frio. E também levei uma calça bem quentinha e tênis. Mas no ônibus em si eu nem fiquei com tênis, eu fiquei de chinelo para deixar meu pé mais confortável. Então, eu levei uma segunda pele, que normalmente lugares são muito frios. Por exemplo, Thaís, eu vou fazer essa viagem agora no inverno, agora na metade do ano. Muito provavelmente você vai passar na cordilheira e vai estar tudo nevado. O motorista comentou comigo que na metade do ano, no pico do inverno, em junho, julho, ele passa na estrada e vê tudo branquinho. Então é importante que você esteja com uma roupa adequada. Então, se você for para Cusco, se você for para Lima, você também tem que estar com uma roupa adequada para essa época, para você não passar frio. E também não ter que ficar gastando dinheiro em destino para ficar comprando roupas. Até porque você não tem uma parada para você comprar roupa. Então é bom você estar preparado. Para ter uma ideia, eu fiz essa viagem em março, agora de 2025. Em março de 2025, a gente subiu os 4.700 metros de altitude e estava uma temperatura de 3 graus, a menor temperatura que eu peguei na minha vida. Então, como fui preparada, eu não passei nenhum tipo de perrengue e nenhum tipo de frio. Se você não tiver a segunda pele, compra uma blusinha de lã, um casaquinho que você saiba que vai te esquentar bem. Porque o importante é você saber que você vai estar aquecida. Como a nossa viagem, a estrada que a gente iria para Lima estava fechada, teve que fazer um desvio. Então a gente passou perto de Arequipa. Então, como teve esse desvio, a gente passou por uma outra montanha que pegou uma temperatura ainda menor. Se eu não me engano, a temperatura estava 3 e a sensação térmica estava 0. Mas como eu estava com as roupas adequadas, eu não passei frio. O ônibus também tem calefação. Isso ajuda também a gente não sentir frio. Mas, se, por exemplo, parada para janta, a gente vai precisar descer do ônibus. Se você não tiver a roupa adequada, você vai congelar, porque é muito frio. Você está falando isso para me assustar? Não estou falando para assustar, estou falando para você justamente ir preparado com as roupas. O que eu fiz? Eu peguei, como a gente tem todos os dias as paradas, uma vez por dia tem parada para banho, eu separei 5 roupas, uma para cada dia. Por exemplo,
No primeiro dia a gente não tem parada, porque ele não é um dia completo, você começa mais na parte da tarde, mas no dia 2 você já tem uma parada para banho, então pode ser uma roupa mais fresca. No dia 3 pode ser uma roupa mais fresca. No dia que você for passar a fronteira com o Peru, você já, na hora de for tomar um banho, você já bota o quê? Uma calça, uma blusa e... Porque no dia seguinte, na parte da manhã, você já vai amanhecer na cordilheira. Então é só você complementar suas roupas com as camadas, né? Para você não passar nenhum tipo de frio. E sério, é uma paisagem linda, linda, linda. Eu vi lhama. Primeira vez assim que eu vi muita neve de perto quando eu viajei para Argentina. Foi no verão, então não tinha neve. E se dependendo se você for no inverno, vai conseguir pegar ainda tudo ainda mais bonito. Sobre o clima, já que eu falei sobre as roupas, é importante sobre o clima da época que você vai. É bom você estar pesquisando. Por exemplo, no meu telefone, acredito que todos os telefones tenham isso. No meu telefone, ele tem a função lá que eu consigo ver o clima da cidade onde eu moro, mas eu também consigo pesquisar pelo nome dos lugares. Então eu consigo, por exemplo, Cusco. Pesquisa por Cusco, ele mostra a temperatura no atual momento que eu estou perguntando e a previsão para mais uma semana. Ou seja, isso dá para ter uma noção quando eu estiver passando ou quando eu estiver chegando nesse local, quanto que vai estar a temperatura. Então você consegue ter um planejamento melhor das roupas que você vai levar. Mas se for inverno, pode levar roupa de frio que não vai ser demais, vai ser muito bom. No verão, em Lima, as temperaturas podem chegar a 25, 30 graus, mas mesmo assim de noite ele fica um friozinho porque vem o vento do Oceano Pacífico e diminui bastante a temperatura. Não é para descartar o casaco, você leva o casaco também. É melhor você prevenir do que passar frio, porque passar frio é muito ruim. Então você leva o casaquinho, não precisa ser um casacão pesado, só no caso da cordilheira que você se veste em camada você fica quentinho, mas se for para Lima na parte da noite no verão, o clima é ameno, fica mais friozinho, mas nada assim do fim do mundo, mas é bom levar um casaco. Aí você que vai para Lima, eu preparei um guia que está imperdível. Ele está com 50% de desconto. Eu vou deixar o desconto aqui. É Lima 50. Na hora que você clicar, colocar Lima 50, automaticamente você vai adquirir 50% de desconto para adquirir o meu guia de Lima, que ele está bem completo. Tá com várias atrações, restaurantes, tem mapa para te ajudar a conhecer os pontos turísticos, tem roteiro pronto, tem checklist para o que você não pode esquecer de levar para sua viagem. Também tem uma planilha de planejamento, então ele está bem completo. O ônibus dele vai ter parada para café da manhã, almoço e janta. Então é sempre bom também você ter alguma coisinha para poder comer no ônibus. Vai que às vezes tem algum trânsito, aconteceu algum acidente na estrada, assim, distante do ônibus e o ônibus esteja preso em algum engarrafamento, pode acontecer. Afinal, você vai estar 5 dias na estrada, tudo pode acontecer também, como pode acontecer nada. Mas é bom você estar precavido. Então tenha sempre uma coisinha para você comer dentro do ônibus. O ônibus também disponibiliza água durante toda a viagem. Então água você não tem problema, tem um banheiro também dentro do ônibus. Nessas paradas vai ter um café da manhã, almoço e janta. E alguma dessas 3 paradas pode ser a parada para banho. O motorista normalmente ele faz a recomendação do local. Ele fala, essa parada aqui é boa para banho, esse banho aqui é gratuito. Ou então vai ter lugar que banho vai ser pago. E tá tudo bem. Então, são coisas que você já tem que ir com a sua mente planejada para nada pegar de surpresa. Porque quando você vai com a sua mente planejada, se de repente sair alguma coisinha fora do controle, você já consegue pensar num plano B. Porque eu fui para Lima de ônibus. Eu já tinha vontade de fazer essa viagem já há muito tempo. E surgiu a oportunidade de fazer em março. Então foi tudo bem em cima da hora, mas é uma viagem assim que eu tô doida para fazer novamente. Queria fazer ela no inverno, justamente para poder passar na Cordilheira Nevada. E se Deus quiser, espero voltar breve para o Peru, porque foi um país que me surpreendeu positivamente. E questão de Lima, eu tinha uma visão de Lima, por alguns outros vídeos que eu tinha assistido, de um lugar, tipo, muito inseguro, muito perigoso, que as pessoas não podiam andar sozinhas, que era muita violência. Assim, talvez realmente até tenha em alguns pontos mais afastados das zonas turísticas, mas assim, eu fui sozinha, eu andei o centro histórico, eu fui pro bairro Tino, eu fui num mercadão, assim, de rua que tinha,
fui no mercado municipal de lá, fui em vários lugares e assim, eu não me senti insegura, realmente me surpreendeu muito positivamente. Então essa imagem que eu estou tentando passar para vocês de Lima é que realmente foi um lugar que me surpreendeu muito, muito mesmo, e pelo lado positivo, porque eu já vi vídeos de alguns viajantes que gravavam o vídeo, tipo assim, com muito receio, sabe? Ou então falando que era muito perigoso, e as zonas que eu vejo que eu fui, que tive, eu vi que não era perigosa, sabe? Minha opinião sincera sobre a viagem. Então, essa viagem era uma viagem que eu estava muito, muito ansiosa para poder fazer. Já tinha alguns anos, pelo menos 3 anos que eu já estava ansiosa para fazer. E esse ano surgiu a oportunidade. E eu gostei muito da viagem, eu acho que vale super a pena. Já teve até gente no meu vídeo me questionando: Thaisa, por que você foi de ônibus? Porque se de avião é mais barato, dependendo da época. E você consegue chegar em Lima muito mais rápido. Eu falei, gente, não é pelo tempo que eu estou na estrada, até porque eu não me importo com isso, que eu gosto muito de estrada. É por tudo que eu pude conhecer. Eu tenho certeza que uma viagem é muito mais transformadora, que não é sobre sempre o destino, mas sobre o caminho que você passa, quanta coisa que você consegue ver, quanta coisa você consegue aprender com as pessoas, com os lugares. Então acho que é isso, muito sobre a viagem. Não só sobre essa viagem, mas sobre todas as viagens. Eu gostei muito, muito mesmo. Foi muito emocionante passar pelo Rio Paraná, que você sai assim de São Paulo, vai entrar em Mato Grosso do Sul e tem aquele rio imenso, assim, que o ônibus vai cortando a ponte por cima do rio. E assim, surreal, que é a primeira vez que eu vi. Então fiquei muito emocionada. Também pude conhecer Rondônia, Acre, que são os estados assim mais afastados de onde eu moro, que é Rio de Janeiro. Então conhecer um pouco da fauna, né, e da flora. No caso da Amazônia, ver árvores gigantes, árvores que eu nunca tinha visto. Então, assim, nada paga a experiência. Também passar pela cordilheira. Eu já tinha conhecido a cordilheira em janeiro, um pedaço dela na Argentina, mas nada igual a você atravessar ela de ônibus, você ver assim, os vales gigantes a perder de vista, poder ver montanhas com neve. Então, acho que isso tudo que a gente tem da estrada, a gente carrega sempre para sempre com a gente. Conhecimento, as pessoas, os momentos, eu acho que são essas coisas que agregam bastante. E assim, eu não tenho que falar mais, porque realmente eu gostei muito. Eu pretendo muito voltar para fazer essa viagem, só que eu acho que eu faria a próxima vez para conhecer Cusco, porque foi uma das cidades que eu fiquei com muito interesse em conhecer também, tá? Até para poder conhecer Machu Picchu, mas só que na época eu não estava com o meu financeiro muito bom para poder conhecer Cusco. Então, mas foi muito legal. De qualquer forma, se você for para Cusco, se você for para Lima, eu tenho certeza que você vai adorar essa viagem, porque é realmente incrível. Assim, a gente passa por paisagens, se você for até Lima, coisas que a gente nunca viu, que não tem aqui no Brasil. São desertos com dunas gigantes de areia, tem montanha com umas rochas, assim, formatos super diferentes. Também tem a parada, que eu esqueci de falar, da linha de Nazca, que são geoglifos que estão ali há anos. Então, quanta história, quanta coisa que você não aprende numa viagem. Sobre o câmbio, que é uma parte muito importante, você que está indo para um outro país, né? Você, obviamente, você vai gastar na moeda local. Então, tem duas formas, que são as duas formas que eu utilizei. No caso, eu fiz o câmbio na fronteira, eu levei dinheiro em espécie, mas eu levei R$ 100 porque eu não tenho muito hábito de andar com dinheiro. Mas se você for uma pessoa que estiver acompanhada de alguém, ou pessoa que vai gastar um pouquinho mais, leva um valor maior. Eu levei R$ 100 só, eu troquei por soles. A conversão do sole é 1,5 para 1 nosso, ou seja, o dinheiro dele é mais vantajoso que o nosso. Você faz a conversão na fronteira. O motorista, ele recomenda a casa de câmbio. Como eles já estão habituados a fazer esse trajeto, ele já conhece as casas de câmbio que são confiáveis e você consegue fazer essa conversão. Ou seja, assim que você entra no país, você fez a imigração, a entrada no Peru, atravessou a rua, no outro lado já tem umas 4 ou 5 casas de câmbio. E uma delas o motorista vai recomendar para vocês qual é a mais segura de fazer a conversão, até porque para não ter o risco de pegar nota falsa. Uma outra também que eu utilizei foi o cartão de débito internacional. Eu usei o cartão da Nomad e usei o cartão da Interglobal, que é o do Banco Inter, mas a conta global. Peguei meu dinheiro, converti para a conta
o real para dólar, e de dólar ele converte automaticamente a cada compra que você faz em soles, ele depois debita esse valor da sua conta em dólar. É super tranquilo, assim, eu usei praticamente o meu cartão na viagem inteira, só usei mesmo o dinheiro quando eu precisei sacar para poder comprar souvenir, que lá era mais fácil de pagar em dinheiro do que em cartão, porque eles queriam cobrar taxas. Tem alguns lugares, por exemplo, interior do Peru, eles vão ter uma resistência maior a aceitar cartão, ou vai querer cobrar alguma taxa. É bom você estar com dinheiro espécie, que aí não tem o que reclamar. Você já está com o dinheiro certinho, paga e tá tudo certo. Então, sempre bom ter um dinheiro espécie para te ajudar na viagem. Então, para você que gostou do meu vídeo, curta, comenta, compartilha. E se você chegou até o final, comenta Lima, para saber que você chegou até o final do vídeo. E comenta aqui também quais vídeos que você quer ver, os próximos vídeos. Porque eu pretendo agora para os próximos vídeos trazer uns vídeos de Rio de Janeiro com atrações para poder conhecer, fora de Cristo Redentor e Bondinho, que todo mundo já conhece. Mas trazer alguns outros pontos turísticos, que são pontos turísticos acessíveis e que são muito legais para você aproveitar e conhecer Rio de Janeiro de uma outra forma.